Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia Sistemática Vegetal. Então vamos continuar falando sobre folhas. Bom, na aula passada eu mostrei alguns exemplos sobre classificação de folhas simples e agora eu quero começar a falar sobre folhas compostas. O que é que são folhas compostas? Tá, eu coloquei aqui um exemplo do pau-brasil. Então, folhas compostas são folhas que são formadas por essas pequenas partes aqui, que muitas vezes a gente confunde com folhas mesmo, mas que na verdade são chamados de folíolos. Na verdade mesmo, o pau-brasil ele tem uma folha mais complexa, tá? Então, mas no caso de muitas plantas, a folha é como se fosse toda essa região aqui, e ela é subdividida em outras partes que são chamadas de folíolos. E daí a gente pode ter algumas variações com relação ao número de folíolos que levam, né, a um sistema de classificação. Então, as folhas compostas elas podem ser classificadas como unifoliolada, contendo apenas um folíolo. Daqui a pouco eu explico qual que é a diferença disso para a folha simples, né, porque folha simples também o que é uma folha composta contendo apenas um folíolo, né? A gente pode intuitivamente imaginar que é uma folha simples, mas eu vou mostrar algumas características anatômicas e morfológicas mesmo para a gente entender de onde é que vem isso. Existem folhas compostas que são bifolioladas, né? Ou seja, tem dois folíolos. Tem algumas que são trifolioladas, então tem três folíolos. Até aqui não tem dúvidas, com exceção de que alguns sistemas de classificação chamam as folhas trifolioladas de folhas palmadas. Tá? Então tem alguns livros que eles classificam, né, alguns autores que eles classificam folíolos com 3 folíolos ou mais, não como trifolioladas, mas como palmadas contendo 3 folíolos, por exemplo. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos para a gente ver que isso não tem muita importância, né? O importante é você seguir um sistema de classificação e mostrar de onde é que está retirando a referência. Existem as chamadas pennadas, lembram do sistema de nervuras pennadas, né? Então é a mesma coisa, são aquelas folhas que têm folíolos organizados parecidos com as nervuras pennadas, e daí a gente pode ter eles em números pares, que aí elas são classificadas como paripennadas, ou ímpares, imparipennadas. E existe a folha composta chamada de recomposta, que é o caso do pau-brasil, mas daqui a pouco eu vou explicar como é que é isso aqui. Tá? De forma geral é bem simples de entender. Bom, como é que a gente entende então que uma folha é composta? Vou voltar aqui um pouco sobre o que eu comentei sobre meristemas, para a gente entender de onde é que vem a estrutura de folhas compostas, e isso ajuda o entendimento desses conceitos aqui, ajuda a tirar também dúvidas quando a gente está classificando folhas, né? Está observando estruturas morfológicas. É aquela história, tá? Não tem como a gente entender a parte morfológica sem entender a parte anatômica, né? Então todas as ciências estão interligadas. Bom, então eu tinha comentado de que a partir do momento em que os caules vão crescendo através de divisões celulares nos meristemas apicais, que é o que está representado na figura mais à esquerda aqui, já vão surgindo os primórdios foliares, né, que são essas estruturas aqui que vão crescendo sobre a parte meristemática, que servem inclusive para proteger a região meristemática, por isso que não precisa de coifa na parte aérea da planta. E essas estruturas aqui, então, depois que se alongam, dão origem às folhas. Então, se eu tiver uma folha simples, que é o que está mostrado aqui no meio, então essas partes aqui elas vão se alongando. Isso aqui é um detalhe apenas das divisões e alongamentos celulares de uma lâmina foliar. Vão aumentando de tamanho, vão se ramificando, né, vão mantendo ali o padrão de formação de tecidos vasculares. Então isso aqui com o tempo vai ser a nervura central e as nervuras laterais. E dá para observar que essa folha aqui ela tem nervuras, né, sistema de nervuras do tipo pennado. E como é que surgem folhas compostas? Então é a mesma coisa, só que a partir do momento em que as folhas vão se alongando, vão acontecendo divisões celulares e essa região aqui vai se alongando, já vão ter outras partes que vão produzir os primórdios dos folíolos, tá? Que é o que está mostrado aqui. Então, além de ter uma divisão celular intensa para aumentar o tamanho da lâmina,
vai tendo divisões celulares em diversos locais que vão aumentar o tamanho dos folíolos, que vão produzir os folíolos, né, com o tempo. Então, se compara a parte, o desenho que está aqui em cima e embaixo, né, que esses desenhos são feitos a partir de observações em microscópio. Então, essas regiões aqui elas vão crescer muito e vão dar origem aos folíolos de folhas compostas. E daí, né, aí a gente vai ter os sistemas de classificação de acordo com o que eu comentei lá. Isso daqui é de outro livro, tá? É o livro de Jude e colaboradores, né, e coautores, aliás, chamado de Sistemática Vegetal, um enfoque filogenético, mas que tem alguns esquemas que ajudam a gente a entender o que eu mostrei no outro livro que eu estou adotando como livro básico da disciplina, que é o de organografia vegetal. Então, começando aqui pelo unifoliolado, né? Como é que eu sei que uma folha é composta unifoliolada? Porque, é claro, isso aqui dá para confundir com folha simples. Mas a questão de se observar é o seguinte: vai existir uma junção que não é exatamente como está desenhada aqui, tá? Com essa bolinha. Eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem bem. Mas a questão é que, quando é folha simples, ela está ligada ao caule, que é o que está mostrado aqui em verde. Ela possui uma gema axilar, que se forma exatamente na região meristemática também. Mas além disso, ela possui um pecíolo e depois a lâmina foliar. No caso da folha composta unifoliar, ela vai possuir o pecíolo, mas ela vai possuir uma junção e depois vai surgir a parte da folha composta, apesar de que é formada por apenas um folíolo. No caso de folhas, então, trifolioladas, então é tranquilo, também existe a gema axilar, e daí depois vem o pecíolo, que se divide lá em cima, formando 3 folíolos, que eu falei que no nosso livro de organografia eles classificam como folha composta trifoliolada, mas tem alguns livros que eles classificam como folha composta palmada com 3 folíolos. E a palmada que a maioria classifica é quando tem a partir de 4 a 5. 4 folíolos é muito raro de se encontrar, tá? A gente, normalmente quando as folhas são palmadas, elas têm folíolos em números ímpares. Mas então, nesse caso aqui, né, tem a folha palmada com 4 folíolos, né, então é o que eles já classificam como folhas palmadas. Mas como eu comentei, tá? Não tem importância da gente se apegar muito a esses conceitos. O importante é entender a estrutura e de onde é que vem a formação. E é claro, quando vocês forem utilizarem em pesquisa, vocês sempre colocam a referência de onde foi retirado o sistema de classificação. Bom, então das folhas que são pennadas, elas podem ser, como eu falei, né, paripennadas e imparipennadas. De acordo com esse livro de sistemática vegetal, eles classificam como paripinnadas e imparipinnadas. De onde é que vem o pinnada? Vem porque eles chamam cada folíolo de pinna. Então, folhas que têm pinnas em número par vão ser desse tipo aqui, que poderia ser imparipenada ou paripenada, o mesmo conceito, né? Porque nesse caso do outro livro, o paripenada vem exatamente do mesmo conceito de nevudas, em que as nevudas vão dando origem a folíolos. E o imparipinada ou penada, de acordo com o que você desejar, né, para seu sistema de classificação, vem de acordo, né, contendo números ímpares de folíolos, que é o mais comum dentro do reino vegetal, tá? Então normalmente termina com um folíolo lá em cima. Aí a gente de cara já sabe que é número ímpar, nem precisa contar, né? Se terminar com 1 lá em cima vai ser ímpar, se terminar com 2 vai ser par. Vai ter situações de que um animal vai passar ali, vai comer o folíolo, então isso vai confundir. Então, né, é aquilo que eu sempre falo: observe com calma, né, porque problemas durante o desenvolvimento da planta podem ocasionar complicações quando a gente vai classificar. E as folhas recompostas, tá? É isso daqui, de acordo com o nosso livro-texto, né? De acordo com esse livro de sistemática vegetal, eles estão chamando de bipinnado, mas normalmente isso é mais conhecido como sistema de folha composta. Então está aqui a folha, aliás, de folha recomposta. Então está aqui a folha saindo do caule, a gema, uma representação da gema axilar. Então você vê que isso daqui poderia ser um folíolo, de acordo com o sistema de classificação anterior. E aqui a gente teria então uma folha composta simples, mas esse mesmo folíolo está se dividindo em outros folíolos menores.
tá? Então daí vem o nome de recomposta. Ok? Mas é bem tranquilo, provavelmente vocês já observaram isso sem talvez se atentarem muito a detalhes do desenvolvimento dessa planta, né, da estrutura morfológica dela, mas é bem tranquilo também de se observar isso. Normalmente terminam com número ímpar, eu vou colocar aqui um exemplo de terminação com número par. Bom, então para a gente entender de onde é que vem isso, né, é claro que quando uma folha composta ela se forma, ela vem, é um processo que vem ao longo de anos, milhões de anos de evolução de plantas, que vai fazendo com que nos locais em que existem as nevuras vão se tornando cada vez mais afastados, né? De início vão formando estruturas lobadas e com os anos, né, com os milhões de anos aí, se tornam folíolos. Então, por isso que a gente vai ter muitas folhas que têm o padrão de nervação pennado, formando folhas compostas com um padrão pennado também, né, de folíolos. Então, para a gente ter uma ideia, né, de nomenclatura também, então a gente tem aqui, tá? Cada estrutura dessa da folha composta mais simples, ela é chamada de folíolo, que é o que está mostrado aqui em seta laranja, e o que está mostrado aqui em roxo seria, numa folha simples, a nervura central dela. Em uma folha composta, ela é classificada como raquila. Então, numa folha recomposta, vai ter o que seria, né, a parte ligada e formando a nervura central do folíolo, ela vai se dividir novamente. Então, o que está mostrado aqui em azul é o chamado raquis, e o que está em amarelo, na setinha amarela aqui, ao invés de ser o folíolo da folha composta simples, ela é chamada de foliólulo na folha composta, aliás, na folha recomposta. Ok? Eu não utilizo muito essas terminologias, porque a gente já entende, tá, a estrutura de cara, mas muitas vezes, dependendo da precisão científica que você quer ter no seu sistema de classificação, aí é necessário utilizar isso. Mas isso é bem definido, tá, em diversos livros de morfologia vegetal. Eu prefiro chamar, né, o folíolo da folha recomposta, mas é claro, não é o mais correto não. O mais correto é chamar ele de foliólulo. Ok? Então aqui dá para entender como é que surge a folha composta a partir do padrão de folhas com esse tipo de nervura pennada, e como é que ele se divide novamente para formar um outro padrão, porque é como se o folíolo tivesse também um padrão de nervuras pennadas aqui, aí ele se divide novamente, né, formando a estrutura composta, né, formando mais folíolos, né, que é claro que recebe o nome de foliolo. Ok? Então nessa comparação aqui a gente compreende bem, né, como é que surgiu e a estrutura dele. Tá, esse material é de dois professores da Exalc USP, que eu vou deixar disponível também para vocês consultarem, que o material deles está muito bem organizado, de acordo com o sistema de classificação e de acordo com dúvidas que surgem quando a gente está classificando não só folhas, né, mas diversas estruturas vegetais. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, que ajuda a tirar dúvidas também quando a gente está identificando folhas, é o seguinte: para cada folha, né, como eu mostrei ali na figura sobre anatomia, né, formação de folhas de acordo com as divisões celulares na região meristemática, então a gente viu o seguinte: para cada folha já surge uma gema axilar que está formada exatamente no mesmo momento em que vão se formando os primórdios foliares. No caso do folíolo, ou de folha composta simples ou de folha recomposta, a gente não vai ter, para cada local de saída do folíolo ou do folíolo, que seria nesse caso aqui, né, na figura B, uma gema axilar. Por quê? Porque isso daqui é simplesmente uma modificação a partir do padrão de nervuras das folhas. Então a gema vai estar na parte de ligação com o caule e não na parte de saída dos folíolos. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes vocês vão observar plantinhas, isso é muito comum em plantas daninhas, por exemplo, que a gente acha que elas têm folhas compostas porque elas têm folhas muito pequenas, né, e o ramo ele produz um número bem organizado de folhas que lembram o padrão de folhas compostas, mas ao observar eles com calma, vocês vão ver que para cada folhinha pequenininha daquela lá, existe uma gema axilar,
tá? Observando com uma lupa normalmente, porque são estruturas muito pequenas. Então, se para cada local que a gente está em confusão tem uma gema axilar, então aquilo ali não é um folíolo, é uma folha, tá? Porque a formação é exatamente aquela, né? Vem de divisões celulares nas regiões meristemáticas, ou no meristema apical ou nos meristemas dos ramos que crescem na lateral, né? Nos novos galhos. Mas se não tem gema, então é uma folha composta, tá? Porque foi uma modificação no padrão, durante o padrão de nevuras. Então, entendendo essa parte anatômica ajuda a tirar muitas dúvidas também quando a gente está identificando folhas, né, em ambientes naturais, né, de uma espécie que a gente não conhece, por exemplo. Então vamos adiante. Bom, e no caso de folhas compostas do tipo palmadas, né? Então isso aqui é um esquema parecido, né, com o do anterior, só que eu mostrei o formato penado ou paripenado. Então eles surgem exatamente de folhas simples com nevuras do tipo palmadas, que com a evolução vão se transformando em folíolos, né, mantendo essa conexão aqui com a parte central, né, que é inclusive tá a observação que eu acabei de falar com relação a gemas. Só vai existir gema axilar no local de conexão do pecíolo com o caule. Não, ok? Mas no geral, né, é bem tranquilo de entender essa estrutura, né, e como ela surgiu. Bom, então deixa eu colocar aqui alguns exemplos. Folha composta unifoliolada, isso aqui é do limão, né? Os citros eles possuem isso, apesar de que quando a gente olha a gente imagina que é uma folha simples, mas onde é que está a junção aqui? Na folha que eu tirei da epiderme de cima, né, que lembra na aula passada que eu chamei isso aqui de adaxial, né, que é o nome oficial, então tem uma pequena região aqui que ela, olhando de baixo, é mais fácil de se observar, que é essa parte aqui, que ela mostra uma separação entre o folíolo e a parte, né, do folíolo, aliás, entre a parte do pecíolo e a parte do folíolo, né, que vai estar aqui em cima. Então tem exatamente uma junção aqui, um ponto de junção mostrando que a folha não é simples, ela é composta porque ela está dividida. Então aqui o pecíolo alado, né, dos citros, que eu já comentei na aula passada, e aqui o ponto de junção, então daí surge os folíolos. E para cada folha vai ter uma gema, né? Então está mostrando ela aqui também no local de conexão com o caule. Tá, então é só observar com calma que a gente consegue enxergar isso, porque muitas vezes a gente observa sem prestar atenção nos detalhes, mas quando tiver uma junção, aí mesmo parecendo ser uma folha simples, aí a gente entende que aquilo ali é uma folha composta unifoliolada. Tá? Então já foi uma modificação que aconteceu ali na planta. Bom, folhas bifolioladas, então isso é bem tranquilo. Isso aqui é a pata de vaca, que aparentemente, quando a gente olha de forma sem prestar muita atenção, a gente imagina que é apenas uma lâmina foliar aqui, ou seja, parece com uma folha simples também, mas o que é o ponto de junção aqui? É o local de união de dois folíolos, que eles estão ligados, eles estão soldados na parte central. É que primeiro existiu o folíolo mais simples e depois ele foi se ligando com o tempo, né, formando uma estrutura unida. Então, isso daqui, tem alguns livros, alguns autores, inclusive, que eles classificam esse tipo de folha aqui como folha simples e lobada, contendo apenas um lobo aqui na parte central, tá? Mas a maioria dos autores classificam isso aqui como bifoliolada, soldada, porque, inclusive, quando tem ventos intensos, essa parte mais central, ela se solta muito facilmente, que é o que está mostrado aqui na figura à direita. Tá? Então, essas aqui são folhas da mesma planta expostas a um local com ventos mais fortes. Então, o próprio vento, ele separa essa parte central, mostrando que ela não é muito rígida. Tá? Então, só para exemplificar que realmente foi uma estrutura que, com o tempo, ela foi se unindo, mas que surgiu como sendo dois folíolos separados. Tem outras situações que é muito mais simples de se observar isso, né? A gente se olha de cara e já vê que a folha é composta contendo dois folíolos. Mas eu resolvi colocar essa foto aqui para a gente entender, né, as complicações que podem surgir durante
a classificação de plantas, né? As classificações de estruturas vegetais. Bom, então de bifoliolado vamos para trifoliolados, então é bem tranquilo, né? Então tá aqui o ponto de junção de onde saem os folíolos. Aqui à esquerda dá para ver tranquilamente que tem isso. E aqui na foto à direita, isso aqui é o trevo, né? O trevo bem famoso que muita gente conhece e que a gente só conhece como tendo 4 folhas, porque o normal é essa planta. Aliás, a gente só conhece como tendo 4 folíolos, tá? Apesar de que a gente chama trevo de 4 folhas, mas o correto seria trevo de 4 folíolos. Bom, então o normal é a planta produzir realmente 3 folíolos, por isso que o nome é trevo. Uma raridade muito grande é quando acontece a formação de 4 folíolos. Aí isso é uma anomalia durante a formação, por isso que muita gente diz que isso traz sorte, né? Porque é realmente uma sorte muito grande se observar isso em condições naturais. Tem uma falsa planta que eles vendem como sendo o trevo de 4 folhas, que na verdade é uma planta que produz naturalmente 4 folíolos em suas folhas compostas. Mas a planta de trevo mesmo, tá? É isso daqui. Então, se você olhar ela, você vê que é uma folha composta contendo 3 folíolos. Tranquilamente a gente observa isso. Bom, então vamos adiante, né? Então as folhas pennadas. Aqui não é pennada, tá? A folha do pau-brasil, como eu comentei, ela é recomposta. Mas como eu não consegui nenhuma foto de folha composta simples paripennada, aí eu coloquei isso aqui só para exemplificar. Então a gente vai contando aqui o número, que nesse caso aqui é folíolo, mas poderia ser folíolo. Então a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Confunde um pouco porque o folíolo que está mais na parte de cima não está exatamente na parte central, como nesse caso aqui, né? Ou não estão bem distanciados uns dos outros, como no caso da imparipenada, ele sempre fica na parte do meio. No caso da paripenada, ele deveria ficar 2 aqui sem ter um que ocupasse a parte mais central. Mas no caso aqui do pau-brasil tem um que ocupa quase que a parte central, então a gente tem que contar, né, de baixo para cima para ver se é par ou ímpar. E é claro que isso vai ser característica da planta, né, em si. Então, ou não tem como mudar, tá? Ou a planta produz folha composta do tipo contendo folíolos em números pares ou ímpares. Não tem como ocorrer variações dentro de uma mesma espécie de planta, tá? Ou é um ou é outro padrão, porque isso daí já está determinado durante o desenvolvimento das folhas, né? Então é um padrão genético. E aqui a folha palmada, né? Então isso aqui é do IP, tá? Uma muda jovem de IP, então tá aqui os folíolos em número de 5, né? Então é tranquilo de se observar e entender que isso aqui é o padrão palmado. Ou seja, lembram do padrão de nevuras palmadas? Então é a mesma coisa, né? Que ele vai acabar se dividindo e vão formando folíolos a partir daquele local lá. Ok? Então é bem fácil, né, de se observar isso daqui. E a folha recomposta. Tá? Então aqui coloquei 2 exemplos de plantas com folhas recompostas, né, folhas compostas do tipo recomposta. Então só para voltar, né, no que eu já comentei, então isso daqui é o que seria a folha em si. O que eu estou mostrando aqui na figura à esquerda é o flamboyant, tá? Uma espécie arbórea bem comum em paisagismo na nossa região. Provavelmente vocês já observaram, né? Eu tenho até alguma próxima à casa de vocês. Então ela seria dividida em folíolos, que seriam essas partes aqui. E por sua vez, os folíolos eles se dividem, né, em outras partes menores, né, que é o folíolo. Então aqui é a mesma coisa, isso aqui é a moringa, né, uma planta bem comum também em nossa região, não é nativa da nossa região, mas então isso aqui seria o folíolo, né, alguns folíolos você vê que às vezes perdem uns, né, porque ou por má formação, porque algum animal come ali, e o folíolo ele também está subdividido, né, em outras partes. A mesma coisa lá do pau-brasil que eu comentei, só que eu peguei um detalhe apenas de uma dessas regiões aqui, né? Então observe que esse daqui seria uma folha que ela tem números pares de folíolos, né? Termina com 2 aqui em cima, e tem números pares de folíolos também. E no caso da
da moringa tem em número ímpar de folíolo e de folíolo também. Normalmente esse padrão vai se repetindo, tá, na planta, porque está ligado exatamente à evolução das estruturas, né? Então elas estão muito interligadas, né? Elas vão se formando e tendo essas características aí. Normalmente folha composta e folha recomposta principalmente são características de plantas muito adaptadas a dissipar excesso de calor, tá? Então tem área relacionada à fotossíntese e elas conseguem dissipar muito bem o calor. Principalmente elas vivem em regiões tropicais, né? São muito comuns em regiões tropicais em que acontece falta d'água periodicamente, e aí como as plantas não conseguem dissipar calor transpirando, elas fazem isso contendo folhas compostas. E poderiam fazer isso aí também com folhas lobadas, né? Mas isso dá uma característica bem interessante de adaptação a essas plantas. E que não são tão difíceis, né, de se observar, basta a gente olhar com calma, né, essas estruturas. E aqui é uma coisa que complica um pouquinho mais, que é a folha multipinada, que a gente não consegue ter um padrão mesmo de formação, né? Surgem diversos folíolos ao mesmo tempo, normalmente de tamanho muito reduzido, que aí a gente não consegue ter um sistema de classificação mais preciso, como composta, recomposta e paripenada, imparipenada. Não tem como a gente fazer isso em algumas espécies de planta, né? Mas isso é mais raro. Eu coloquei aqui isso daqui para mostrar que às vezes pode acontecer essa característica, tá? Isso aqui, as folhas delas são fininhas, né? Parecem agulhas, muito parecida com o das coníferas, e que se dividem também, né, bastante, então não seguem um padrão muito fixo ali. Então aí alguns livros classificam essa estrutura, né, esse tipo de folha composta, como sendo multipinada, né? Ou seja, com múltiplas pinas ou múltiplos folíolos. Bom, e comentando aqui sobre mais um sistema de classificação, né? Aqui com relação à filotaxia. O que é a filotaxia? É o padrão de saída das folhas a partir dos nós, né, de cada caule. Então, como a gente, né, como eu já comentei bastante, as folhas já estão pré-formadas ali, já vão se formando, aliás, durante as divisões celulares nos meristemas, e aí as estruturas já vão tendo locais definidos nos caules. Então, em algumas plantas, para cada região que sai uma folha, só sai uma mesmo. Aí essa planta ela tem um sistema de filotaxia chamado de alternado. Daqui a pouco eu vou colocar alguns exemplos para vocês verem de onde é que surgiu esse nome alternado, tá? Em algumas outras espécies de plantas, existem duas folhas que saem para cada nó. Aí elas têm uma filotaxia do tipo oposta. Tem espécies que saem 3 ou mais folhas de cada nó. Elas são classificadas como verticiladas, e existem algumas em que saem muitas folhas, aliás, saem folhas em cada nó diferente, só que os nós eles são muito próximos entre si, e aí isso produz um padrão em que aparentemente todas as folhas estão saindo do mesmo local, mas isso daqui é chamado de padrão de filotaxia rosetado, né? Que é o que é muito comum em bromélias, por exemplo. Vou colocar aqui algumas fotos para exemplificar, tá? Isso que eu estou falando. Em alguns outros livros eles classificam ainda como dois tipos de classificação adicional, que é no caso do nosso livro de organografia vegetal, que nem sempre é adotado por todos os autores, mas, por exemplo, alguns livros eles dizem que quando surgem um par de folhas para cada ponto do nó, o que é um ponto do nó? Por exemplo, essa folha está saindo aqui, isso aqui seria um ponto do nó, e tem uma outra saindo do outro lado, então teria um outro ponto do nó aqui, apesar de que para o mesmo nó tem folhas opostas, tá? Nesse caso aqui. Mas se para esse ponto aqui surgissem duas folhas, então isso daqui seria o padrão geminado. E se surgissem 3 folhas para esse ponto de nó aqui, isso aqui seria o padrão fasciculado. Sendo que na maioria dos livros eles chamam simplesmente, né, nesse caso aqui da folha da filotaxia geminada e fasciculada, eles simplesmente chamam de verticilada, tá? Ou seja, tem 3 ou mais folhas saindo de cada nó, eles preferem não fazer muito essa distinção. Então é aquilo que eu sempre comento, né? Isso vai depender da necessidade, né? Se você quiser ser mais ou menos específico dentro da sua classificação, mas sempre lembrando de citar o autor de onde, né, retirou o sistema de classificação. Bom, então aqui é no livro de sistemática vegetal.
eles classificam esses padrões de forma mais simples. Então, por exemplo, folhas alternadas, quando sai uma folha de cada nó. Por que são alternadas? Porque normalmente uma fica para um lado do caule e a outra fica para o outro. Tem exceções com relação a isso, tá? Mas a alternação é com relação ao surgimento de uma folha para cada nó. E existe o padrão com folhas opostas, né? Ou seja, sai uma folha aqui de cada lado. Às vezes na parte de cima elas ficam cruzadas, às vezes não. Aí isso daqui é o chamado padrão oposto, né? Por quê? Porque tem exatamente duas folhas em posições opostas. Nesse caso aqui vai existir duas gemas também, porque para cada folha existe uma gema, né? Isso eu já comentei. E o padrão verticilado, ou seja, eles simplesmente quando saem 3 ou mais folhas para cada nó, eles classificam como verticilado. Eles botam aqui nesse exemplo 4, né? Mas pode variar isso. E aí, como é que eu vou saber que cada uma é a folha? Cada uma vai ter um nó, aliás, cada uma vai ter uma gema axilar também, né? Saindo de cada um desses nós aqui. Então não é tão complicado, pode gerar confusão, mas não é tão difícil de se observar isso em plantas. Então aqui eu coloquei duas fotos com plantas com padrão de filotaxia alternada. Então observe aqui um nó, né, vai estar saindo uma folha aqui, aí tem um outro nó aqui em cima, vai estar saindo uma outra folha, normalmente voltada para o outro lado, e por aí vai. Isso aqui é a planta trepadeira que eu já usei como exemplo de raízes, né, há algum tempo. Então ela também tem um padrão de folhas alternadas, de filotaxia alternada, aliás. Então aqui é um nó, sai uma folha, aqui é um outro nó, sai uma outra folha, né? E daí por diante, né? Tem mais um aqui acima e por aí vai. Tá? Então isso não importa muito, isso não tem muito a ver com a estrutura em si do caule. É claro que folhas surgem de caules, né? São ramificações do caule. Isso tem a ver exatamente com o padrão de divisões celulares que acontecem nas regiões meristemáticas. Folhas opostas, então, né, sai exatamente duas folhas de cada nó. Normalmente uma pode estar voltada para aliás, normalmente uma está em direção oposta à outra, por isso que esse padrão é oposto. Existem exceções, tá? Mas normalmente é isso. Então no caso dessa planta até tem aqui, em alguns locais elas não estão totalmente opostas, né? Elas formam um certo ângulo aqui. O padrão de filotaxia oposto, ele também pode ser cruzado, né, quando elas formam entre si exatamente um ângulo de 90 graus, que pode variar também, é claro, tá? Isso depende do ambiente, mas normalmente a planta tem esse padrão genético de produzir folhas opostas, mas quando ela produz a que está acima, elas ficam cruzadas em relação às que está embaixo, tá? Então dá para ver mais ou menos aqui nessa foto, né? Essa daqui está nessa posição, essas outras duas aqui estão nessa outra. Vai ter uma que ficou por trás aqui na foto, tá? E por aí vai. Então elas vão se cruzando, né? Vão formando. Se você observar de cima, isso forma como fosse uma cruz, como naquela primeira imagem que eu coloquei quando eu mostrei o sistema de classificação. Você olha de cima da planta, você vê que tem folhas cruzadas, né? Em padrão oposto. Folha verticilada. Essa aqui é da espirradeira, né? Uma planta bem comum na jardinagem. Então aqui você observa que tem 3 folhas saindo para cada nó. Aqui embaixo vai estar também, apesar de que elas ficaram abaixo, né, na foto fica difícil de se observar. O ideal, né, é sempre observar a planta com calma, se possível coletar amostras, mas observe, bem na parte de cima já tem 3 folhas se alongando, né, ou seja, uma prova de que todas elas formaram no mesmo nó e estão se alongando, mantendo o mesmo tamanho, né, estão se alongando ao mesmo tempo. Tá? Então não é tão complicado também, né? Apesar de que à primeira vista a gente acha complicado. Uma coisa que pode complicar um pouquinho é esse padrão verticilado que existe na casuarina, que é aquela plantinha que é bem comum também em projetos de jardinagem, né? E formação de cercas vivas em alguns locais. Que ela tem, que a gente acha que a folha dela é essa estrutura aqui, tá? Essa parte verdinha que lembra a folha das coníferas, mas que na verdade isso aqui é uma ramificação do caule. A folha em si, ampliando, né, como está aqui à direita, são essas estruturas menores, né, bem pequenininhas aqui amareladas, ou seja, não tem função de fotossíntese. Quem faz a fotossíntese em si é a ramificação do caule. Então, como tem aqui várias folhinhas aqui diminutas saindo do mesmo nó,
porque isso daqui é uma ramificação do caule mesmo, que inclusive tem gemas, apesar de que são muito difíceis de serem observados. Então de vez em quando isso daqui se ramifica também, tá? Daqui tem alguns exemplos delas se ramificando, né, em algum ponto. Então aqui vem o caule crescendo, ele se ramificou. Se ramificou por quê? Porque tem uma gema aqui, né, que permite esse crescimento, que vai estar em algumas dessas folhinhas diminutas aqui. E, então, como tem várias delas saindo de um mesmo nó, então padrão verticilado, tá? Não é tão difícil. Difícil é observar que isso daqui é uma folha, né? Mas depois que você entende que isso aqui é uma folha, você entende o padrão de filotaxia dela. E filotaxia rosetada, né, o das bromélias, por exemplo. Como eu comentei, cada uma dessas folhas elas vão estar saindo de um nó diferente, até porque a gente observa que tem alturas diferentes entre si, mas como são locais muito próximos, então aparentemente parece que todas estão saindo do mesmo ponto. E daí, né, a gente tem esse padrão de filotaxia rosetada, que não é complicado, né? Isso não existe apenas em bromélias, existem várias outras espécies de plantas. Não é difícil de se observar, né? Mas quando a gente entende de onde é que surge a estrutura, né, fica mais fácil ainda de se entender a parte morfológica das plantas. Bom, então a gente fica por aqui, só falta mais alguns exemplos de folhas para eu mostrar para vocês. Basicamente eu vou comentar sobre algumas alterações importantes que podem acontecer de acordo com necessidades, né, de sobrevivência de plantas, e aí a gente finaliza esse assunto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.